carta de Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, foi provavelmente o primeiro documento cristão, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. O grande debate entre os estudiosos é se teria sido realmente primeiro aos Tessalonicenses ou a carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro aos Tessalonicenses foi escrito por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. Paulo passou cerca de 3 meses lá em Tessalônica, pregando o evangelho. Ele foi perseguido ali, e dali ele foi com seus companheiros para a cidade de Bereia. Depois ele foi para Atenas, na Grécia, depois para Corinto, e em Corinto ele então escreve essa carta aos Tessalonicenses, esperando, desejando que aqueles irmãos estivessem firmes na fé, porque aqueles irmãos, quando acolheram a palavra, eles experimentaram também perseguição, sobretudo da parte dos judeus que viviam em Tessalônica. O primeiro capítulo nos mostra que haviam 3 qualidades, pelo menos, na vida daqueles irmãos da igreja de Tessalônica, que nós devemos imitar: fé, amor e esperança. São as qualidades destacadas no texto bíblico a respeito da igreja de Tessalônica. No capítulo 2, nós vemos o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério, defendendo que enquanto esteve entre os tessalonicenses, os tratou muito bem, deu exemplo de integridade, trabalhou com as próprias mãos para se sustentar, para não ser pesado aquela igreja, e demonstrou qualidades tanto de um pai quanto de uma mãe na fé. Esse foi o texto da nossa reflexão na semana passada, quando nós vimos da necessidade de nos tornarmos pais na fé, mães na fé, pais espirituais para outras pessoas. Amém? Muito bem. No capítulo 3, nós diríamos uma certa continuidade daquele capítulo 2. Paulo continuou falando do seu afeto, do seu carinho pelos tessalonicenses, do desejo de rever os irmãos da igreja de Tessalônica. E nesta reflexão, nós vamos ver a alegria do apóstolo Paulo pelo que tinha acontecido com os tessalonicenses depois que ele saiu de lá. A alegria que o apóstolo Paulo sentia no coração ao saber que aqueles irmãos permaneciam firmes na fé e crescendo na fé em Cristo. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é resultado do retorno das notícias dadas por Timóteo, que tinha ido até Tessalônica para saber como os irmãos estavam. À medida em que Timóteo volta e conta para o apóstolo Paulo como estavam os irmãos, ele escreve então essa carta, e o capítulo 3 vai falar desse desejo de Paulo estar junto dos irmãos novamente, e de como aquelas vidas, as vidas dos tessalonicenses, alegravam o coração de Paulo. Mas eu tenho certeza que a vida de Paulo também trazia alegria ao coração dos irmãos de Tessalônica, e trazia alegria, sobretudo, a Deus, a Jesus, que o havia chamado das trevas para ser um portador do Evangelho, um portador da sua mensagem. Por isso, essa noite nós vamos refletir sobre esse tema: vidas que alegram, vidas que trazem alegria uns para com os outros, vidas que trazem alegria para aqueles que estão próximos, vidas que trazem alegria ao coração de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses 3, nós vamos ler agora a partir do versículo 1. Se você percebe alguém sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com essa pessoa. O texto diz assim: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém,
Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos de sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante de Deus por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à fé de vocês. Que o próprio Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, aqui está a Tua palavra novamente, aqui estamos diante dela mais uma vez, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra, que o Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações e nos ajude a vivê-la no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós vemos então o apóstolo Paulo escrevendo, falando da sua alegria, como ele diz no versículo 9, da sua alegria em saber das boas notícias que Timóteo trouxe a respeito dos Tessalonicenses. Aqueles irmãos eram irmãos que viviam de tal modo que a vida deles alegrava o apóstolo Paulo, e eu posso dizer também que a vida deles alegrava o coração de Deus. Deus se alegra com você, Deus se alegra com a sua vida, Deus se alegra com os seus pensamentos, Deus se alegra ao saber dos seus sentimentos, Deus se alegra com os seus planos, Deus se alegra com a maneira como você vive essa vida diante dos homens. O desejo do nosso coração deve ser viver uma vida que alegra não somente aqueles que nos falaram de Cristo, não somente aqueles que estão perto de nós, mas que alegra principalmente o coração de Deus. Quais são as características vistas nesse texto de vidas que alegram, de vidas que produzem alegria, sobretudo no coração de Deus? Em primeiro lugar, vidas que alegram, preocupam-se com a fé de seus irmãos. Crentes que alegram o coração de Deus, crentes que alegram o coração daqueles que estão próximos a eles, são crentes que se preocupam com a fé dos seus irmãos. Eu quero reler com os irmãos os versículos 2 e 3. Veja na sua Bíblia. E assim, disse o apóstolo Paulo, né? E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Qual era a preocupação de Paulo com os tessalonicenses? É que quando Paulo pregou em Tessalônica, apesar daqueles irmãos terem recebido a palavra com alegria, eles tiveram que enfrentar muitas tribulações. Eles tiveram que experimentar oposição dos judeus e dos gentios ao seu redor. Eles tiveram que permanecer firmes no Senhor, porque a oposição se levantou contra eles para fazê-los desistir da sua fé. E o apóstolo Paulo, então, ficou preocupado. Ele passou pouco tempo em Tessalônica, apenas 3 meses. Na mente do Paulo, no coração do Paulo, aquele tempo talvez não tivesse sido suficiente para ensinar tudo o que os irmãos precisavam aprender para permanecerem firmes na fé. Ele não saiu de Tessalônica porque ele quis. Ele saiu de Tessalônica por causa da confusão que aconteceu ali, quando ele começou a pregar o Evangelho. Então Paulo agora já está em Corinto, num outro ministério, pregando a um outro povo, Deus fazendo maravilhas através dele, mas mesmo assim, ele não esquecia daqueles irmãos amados lá de Tessalônica, e ele se preocupava com a fé daqueles irmãos,
com a vida daqueles irmãos. A preocupação com o próximo, a preocupação com a fé do outro, com a fé do meu irmão em Cristo, é algo que vai na contramão dos nossos dias. O mundo pós-moderno é um mundo intrinsecamente individualista. E nós somos levados a viver no individualismo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, querem as coisas só para si, e egocêntricas. O ego delas, a vontade delas está em primeiro lugar, no centro de suas vidas. Não é de espantar que até mesmo as manifestações de fé dentro do povo de Deus reflitam essa característica do mundo pós-moderno. De maneira muito sutil, nós podemos ver isso nos nossos hinos, nas nossas músicas, nas músicas contemporâneas. Poucas são as canções de louvor a Deus que hoje falam da congregação, do povo como um todo, da igreja adorando como corpo. Normalmente, essas canções falam da minha fé, o meu Deus, os meus sonhos, a minha oração, de chamar a atenção de Jesus para mim. De alguma maneira, nós somos levados a viver uma fé do tipo, eu estou aqui sentado, rodeado de um monte de pessoas, mas o que me importa realmente é se Deus vai ouvir a minha oração. Eu estou aqui sentado e às vezes levanto para cantar, rodeado de um monte de pessoas, mas o que me importa de fato é que se Deus vai receber o meu culto, a minha adoração. Então, de maneira muito sutil, nós podemos ver reflexos desse mundo pós-moderno na vida da igreja. É uma pregação muito pessoalista e muito antropocêntrica. Desculpe as palavras assim meio complicadas. Antropocêntrico é o homem no centro. O que nós queremos é chegar na igreja que Deus fale conosco e receber alguma palavra para mim. E que Deus atenda às minhas necessidades. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus uma preocupação do apóstolo Paulo com a fé do outro. Nós podemos ver essa influência do mundo pós-moderno na vida da igreja, quando as pessoas estão na igreja e vivem uma vida com o seguinte discurso. Qual é o discurso? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Já tem até um ditado que criaram aí, né? Que diz assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não é assim? Muito bonito isso. Mas não é uma premissa cristã. Muito bonito isso. Mas isso não pode ser trazido para dentro da vida da igreja. Porque a vida da igreja é uma vida em comunidade. Então, quando eu faço as coisas, uma das coisas que eu preciso pensar é o que essa minha atitude vai gerar no coração do meu irmão. Complicado esse negócio. Mas é a Bíblia. Tanto que Paulo vai dizer assim, olha, 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai tratar sobre isso. Olha, o ídolo em si não é nada. Você pode comer carne, mesmo aquelas carnes que são oferecidas a ídolo. Só não pergunte de onde vem a carne, por questão de consciência. Então, alguém que é firme na fé, alguém que conhece a palavra, que está firme em Deus, pode fazer muitas coisas. Porém, Paulo traz um alerta, ele diz assim, mas, se comer carne, escandaliza o seu irmão, o que é que você faz? Come carne e diz assim, rapaz, se você está se escandalizando, o problema é seu. Cada um na sua, cada um no seu quadrado. Vive a tua vida que eu vivo a minha, macho. É assim? Se comer carne escandaliza seu irmão, o que é que a Bíblia diz? Não coma. Não coma carne. Essa é uma questão complicada, porque muitas vezes a gente acaba se limitando por causa do outro. É certo que caberia também a nós, ou aqueles que são mais maduros na fé,
Quando vê que alguém se escandaliza por algo sem fundamento, chegar carinhosamente para essa pessoa e explicar: meu irmão, mas por quê? Deixa eu te explicar na Bíblia que esse seu escândalo não tem motivo de ser, não tem fundamento. Até mesmo isso seria preocupar-se com o seu irmão, com a fé dele, ajudando esse irmão a crescer na fé, a desenvolver-se na sua caminhada com Deus. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, a maneira como eu vivo a vida cristã, eu devo fazer, viver, pensar, também levando em consideração como isso vai afetar a fé do meu irmão. Vidas que alegram a Deus são vidas que se preocupam com a fé dos seus irmãos. Não são egoístas nem egocêntricas, não são individualistas, mas sabem que vivem no corpo. Imagina só, no seu corpo, você tem uma dor no pé, e aí a sua cabeça vai dizer assim: o que é um pé mesmo? Eu posso até perder esse pé, eu posso até viver sem esse pé. Eu estou mesmo ligando para o que esse pé está sentindo? Não faz sentido, não é verdade? No corpo, na igreja, é do mesmo jeito. Nós precisamos nos preocupar com a fé uns dos outros. E é por isso que a gente se dispõe ao discipulado. Por isso que a gente se levanta e se oferece para ajudar os nossos irmãos a crescerem e a se tornarem mais firmes na sua fé. Amém? Está todo mundo comigo aí ainda? Muito bem. 2. Vidas que alegram, desejam a comunhão e a vida em comunidade. Uma sequência daquilo que nós acabamos de falar. Veja no verso 7 e também no verso 12. Veja o que Paulo desejava e o que os irmãos de Tessalônica desejavam. Veja só, versículo 7. Todos encontraram aí? Diz assim, diz o Paulo: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos de sua fé. Desculpa, versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. O que mais? Desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Versículo 6, não versículo 7. O que é que os irmãos de Tessalônica queriam? Ver Paulo, ver o Silas, estar novamente com eles, com Timóteo, com Lucas. O que é que esses irmãos queriam a respeito dos tessalonicenses? Vê-los novamente, estar com eles novamente. No versículo 12, Paulo faz a seguinte oração: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, que vocês continuem amando uns aos outros, assim como nós amamos a vocês. Esses dois versículos, o 6 e o 12, demonstram para nós o desejo que eles tinham pela comunhão. O que é comunhão? Ter vida em comum, é estarem juntos. O desejo que eles tinham pela comunidade, é o ato de caminhar juntos, de andar juntos como um corpo. Alguém já disse certa vez que o reino de Deus é, antes de tudo, um reino de amigos. E os amigos gostam de ver uns aos outros. Amigos gostam de estar juntos uns aos outros. É exatamente por isso que na igreja não deveria haver protocolos no que diz respeito à visitação dos crentes uns aos outros. Eu sei que todo mundo gosta de receber o pastor na sua casa. Amém? Eu fiquei assim meio até desanimado agora, porque eu estou vendo que alguns irmãos não fazem muita questão, né? Eu vou perguntar de novo. Eu sei que a igreja toda gosta de receber o pastor na sua casa. Amém? Amém. Agora sim. Amém. Você precisa gostar de receber os outros irmãos na sua casa também. E eu gosto de receber os irmãos também, viu? Não fiquem só esperando que eu os visite, me visitem. Também. Fiquem à vontade. Chegar em casa pode não ter muita coisa, mas café tem. Café e uma boa conversa são garantidos para você, se você chegar lá em casa. E para eu chegar na sua casa só basta isso também. Café e uma boa conversa. Conversar sobre a vida,
orarmos juntos, compartilharmos nossas dores, compartilharmos os nossos problemas. O reino de Deus tem que ser um reino de amigos. Nos reunimos para não falar de problema. Você já experimentou isso? Chamar um irmão na sua casa ou ir na casa de alguém. Irmão, eu não vim aqui hoje falar de problema não. Também não vim para realizar nenhum culto aqui na tua casa. Eu vim aqui hoje só para a gente ver um jogo de futebol juntos. Liga aí a TV. Hoje tem jogo do Ceará. Eu quero ver o Ceará jogando de novo. Liga aí, vamos assistir juntos. Não, irmãos, hoje eu vim aqui só para a gente ver um filme e comer pipoca. Coisa que parece trivial, mas não é. São nessas aparentes trivialidades que a nossa relação se fortalece. São nessas aparentes trivialidades que a gente estreita os laços de amizade uns com os outros. E que a gente começa a entender o que é vida em comunidade. O que é comunhão. Vida em comum. É quando eu sei da vida dos meus irmãos, me importo com eles, e mais do que tudo, como Paulo falou acerca dos Tessalonicenses, eu gosto de estar com eles. Se você vem para a igreja, porque é o jeito, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que tire isso do seu coração. Se você vem para a igreja, mas você vem pensando, rapaz, vou encontrar aquele irmão lá, que mala, Jesus, tem misericórdia de mim, e tem misericórdia da vida daquele irmão. Ore para que o Senhor tire isso do seu coração. Aqui é lugar de pessoas amadas, queridas. Você precisa sentir saudade no seu coração de estar aqui, junto com o seu irmão, adorando ao seu irmão. Não é só porque eu sou pastor, mas desde que eu me converti, que eu sou morcego de igreja. Podia ter qualquer coisa na igreja, eu estava lá junto. Eu gostava mesmo de estar com os irmãos. As minhas amizades foram desenvolvidas dentro da igreja. Não que a gente não possa ter amizade fora. Claro que pode e deve. Como é que você vai compartilhar de Jesus para as pessoas? Não é mesmo? Mas eu gostava de fazer amizades dentro da igreja, de estar junto com os irmãos, de adorar a Deus junto, de ouvir aquele irmão desafinado ao meu lado, cantando louvores ao Senhor e glorificar a Deus com ele, pela vida dele. Infelizmente, muitos abrem mão disso. Selecionam alguns momentos para estarem na igreja. Mesmo podendo estar em todos os momentos, selecionam alguns e trocam esse tempo de comunhão por qualquer outra coisa sem nenhum sentido e com muito pouco significado para as nossas vidas. Verdadeiros turistas de igreja, que vem um domingo e 8 não, que vem quando dá certo, que vem quando não está com aquela dor na unha, que vem quando não tem mais coisa mais interessante para fazer. Você não sabe o que perde. Esteja aqui, adorando, depois numa conversa boa. Participe dos PGMs, os pequenos grupos. Que momento legal, irmãos. Vou falar para vocês que eu fiquei poucos meses liderando o PGM Aliança. Mas quando a gente decidiu mudar a liderança, agora o irmão Clênio quem lidera lá, junto com o pastor Mário e a irmã Joyce, quando eu decidi sair e deixar os irmãos na liderança, quando a gente foi para a nossa primeira reunião fora, em outro grupo, a gente sentiu. A Patrícia disse assim, Paulo, queria mesmo era para o meu grupo. Porque a gente vai criando esses laços, vai estreitando os laços, e vai criando esse sentido de comunhão e de comunidade. Amém? Deixa eu seguir, senão o culto hoje vira vigília. Vidas que alegram o Senhor permanecem firmes no Senhor. Vidas que motivam celebração, vidas que trazem alegria, são vidas que permanecem no Senhor. O apóstolo Paulo estava muito feliz e se alegrando em Deus, porque os tessalonicenses, mesmo em meio à tribulação, permaneciam firmes. Versículo 8, você pode ler aí comigo novamente? Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Paulo diz, olha, a gente está passando por muita tribulação, mas mesmo em meio a essa tribulação, a gente está feliz, a gente vive feliz. E mais ainda agora, porque a gente sabe que vocês estão firmes no Senhor. Se tem algo que alegra o coração daqueles que falaram de Cristo para nós, é saber que nós estamos firmes. Se tem algo que alegra o coração de Deus, é saber que nós estamos firmes no Senhor. O que é permanecer firme? É não voltar atrás.
em não olhar para o mundo em que nós vivíamos e para a nossa antiga maneira de viver. Mas quando Paulo fala da questão do estar firme, ele está, em outras palavras, falando das ameaças, dos perigos e das pressões que nós sofremos, tão somente por sermos cristãos, por sermos seguidores de Jesus. Talvez isso na nossa realidade seja algo mais distante, mas para os tessalonicenses não. Crer em Cristo significava colocar a própria vida em risco. Era sofrer risco de morte todos os dias. O próprio Paulo disse isso, escrevendo aos Coríntios. Ele disse que todos os dias eles eram entregues como cordeiros. Todos os dias eles enfrentavam a iminência de morte. Mas todos os dias o Senhor os livrava. Todos os dias o Senhor os sustentava. E por isso eles permaneciam firmes no Senhor. Mas existe uma certa massa que nos deixa firmes como colunas em Cristo. Existe uma certa massa que nos deixa firmes como colunas, permanecendo na nossa fé em Jesus, sem arredar 1 milímetro sequer. Essa argamassa ela é composta pelo menos por 3 materiais. Nós precisamos de leitura da Bíblia, refletir na palavra, conhecer a palavra, porque se nós não conhecermos a palavra, diz o apóstolo Paulo, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Ora, essa sentença de Paulo é muito diferente do conceito de estar firme. Algo que está firme suporta até os vendavais, mas aquilo que não está firme é levado por qualquer vento de doutrina. Conhecer a palavra, estudar a palavra de Deus, nos ajuda a nos mantermos na rocha, que é Cristo. Aquele que ouve as palavras de Cristo, aquele que pratica as palavras de Jesus, aquele que conhece as palavras de Jesus, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, as tempestades, os vendavais, e ela permanece firme. Mas aquele que não conhece a palavra, é como quem constrói a sua casa sobre a areia. Qualquer brisa pode derrubar. Qualquer movimento do terreno arenoso coloca a casa abaixo. Permanecer firme no Senhor exige de nós o primeiro material dessa argamassa que nos faz colunas em Cristo. Conhecer a Bíblia. Você conhece a sua Bíblia? Você estuda a sua Bíblia? Você sabe o que a palavra de Deus diz? Meus irmãos, essa semana eu enfrentei uma dificuldade muito grande, que durou até poucas horas atrás. E era um sentimento, um medo me consumindo por dentro. E o que mais me ajudou não foi conhecer a medicina, não foi conhecer nenhuma técnica daquelas que trabalham com as nossas emoções, nem foi recitar palavras dos coachings, frases que os coachings repetem para nós. O que me ajudou foi conhecer a palavra de Cristo. Foi ficar ouvindo o tempo todo, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Foi estar ouvindo o tempo todo, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi ouvir as palavras do Senhor que falou através do profeta Isaías, se você tiver que passar pelo fogo, eu estou com você. Se você tiver que passar pelas águas profundas, eu estou com você. É Bíblia, é palavra de Deus, é aquilo que nos sustenta no caminho do Senhor, que nos livra das nossas crises, que nos livra das nossas dores, que tira os nossos medos. Quem está na palavra permanece firme. Ainda que as lutas venham, ainda que as tribulações venham, permanece firme no Senhor. Segundo material da argamassa, que te deixa como uma coluna firme no Senhor, oração. Se você não tiver vida de oração, qualquer sofrimento vai te tirar do Senhor. Se você não conhecer o seu Senhor pessoalmente através da oração, qualquer vento de doutrina vai te tirar dos caminhos do Senhor. Você precisa falar com o teu Deus. Todo dia, toda hora. Nós vamos chegar lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar.
todo dia, toda hora, e essa oração sem cessar é a consciência viva de esteja eu fazendo o que estiver fazendo, o Senhor está comigo, Ele escuta a minha voz, Ele escuta a minha oração. Eu posso lavar louça em casa falando com o meu Deus. Eu posso estar almoçando falando com o meu Deus. E antes do sono chegar à noite, eu posso dormir falando com o meu Deus. E Ele me escuta. Mas orar também é ouvir. Ouvir a doce voz do Salvador, sussurrando nos nossos ouvidos e trazendo paz ao nosso coração. Ou ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso como um trovão nos dizendo: coloca-te de pé, levanta, homem, coragem, homem, eu sou contigo. É ouvir a voz do bom pastor dizendo: não vai por aí, meu filho, você vai se dar mal. É ouvir a doce voz do Espírito Santo que acende como que uma luzinha amarela na nossa consciência quando nós estamos para pecar. Mas é ouvir também a voz terna de Jesus quando nós nos quebrantamos e chegamos até Ele confessando o nosso pecado, dizendo ao nosso coração: eu te perdoo, eu te perdoo. Ore, querido, tenha vida de oração. Eu tenho ouvido muito falar a respeito de oração, mas uma coisa que eu tenho aprendido de fato acerca de oração é que ou a vida de oração, ou você tem ou você não tem. Parece uma coisa bem óbvia, né? Mas é mesmo. Aquele que tem vida de oração, é como que essa vida de oração saísse pelos seus poros. Ele mostra isso, ele exala isso, sem precisar se exaltar. A oração não é para essa pessoa o último recurso quando tudo vai mal, mas é um hábito em sua vida. E a terceira parte do material da argamassa: congregação. Se você não vem à igreja, você vai cair. Você vai cair. É questão de tempo. A igreja é como um braseiro cheio de brasas vivas. Se você está no meio do braseiro, você é essa brasa acesa. Se você se afasta, primeiro você vai esfriar. E depois que esfria, o que acontece? Apaga de uma vez. Por isso, o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Nós temos hoje, graças a Deus, recursos, como as redes sociais, onde uma pessoa pode adorar a Deus em casa. Agora mesmo, nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook. E eu sei lá quantas pessoas estão agora cultuando junto conosco. Isso é uma ferramenta boa para situações esporádicas. Mas isso não pode ser um hábito da sua vida. Você não pode ficar adorando a Deus por Facebook apenas. Você precisa de gente. Gente precisa de gente. Gente precisa do calor do outro. Eu me lembro sempre de uma passagem bíblica que envolveu o profeta Eliseu. A mãe de um menino, que foi resultado de um milagre, foi até Eliseu porque o seu filho havia morrido. E ela chegou desesperada, e Eliseu a viu de longe. E ele mandou o seu servo Geazi: vai lá, corre lá, vê o que essa mulher tem. E ela contou, mas não quis se deter com o Geazi, foi até o Eliseu e contou: meu filho morreu, vá lá, dê um jeito, fale com o Senhor a respeito dele. E o Eliseu disse para o Geazi: Geazi, pegue meu cajado, você é mais ligeiro do que eu, mais novo do que eu, pegue meu cajado, vá até lá e bote o cajado em cima do menino enquanto eu chego. Mas gente, não precisa de coisas não. O Geazi foi lá e levou o cajado ungido de Eliseu. Não sei como é que não inventaram esse negócio ainda para vender. O cajado ungido de Eliseu, né? Faça seu voto e leve para casa o cajado ungido de Eliseu. Eu acho que não fizeram nada ainda desse tipo, porque o cajado ungido de Eliseu não serviu. Não aconteceu nada. Somente quando Eliseu chegou, deitou-se sobre o menino, foi que Deus trouxe a vida do menino de volta. Vida na vida.
Você precisa congregar. Você que me escuta, que nos assiste hoje pelo Facebook, você precisa congregar. Você precisa de calor humano, senão não fica firme na fé. E vidas que alegram são vidas que permanecem firmes no Senhor. Eu termino agora. Vidas que alegram são fortalecidas para uma vida de santidade. Era o desejo de Paulo para os Tessalonicenses. Verso 13, diz assim: que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Você já percebeu que dos 3 capítulos que lemos até agora de Tessalonicenses, os 3 falam da vinda do Senhor? Percebeu isso? Esse é o assunto em toda a carta. Paulo falando da vinda do Senhor Jesus. E Paulo estava, em outras palavras, dizendo para eles: olha, quando Jesus voltar, vocês precisam se apresentar diante dele em santidade. Mas sabe quem é que vai fortalecer vocês para que vocês sejam irrepreensíveis? É o próprio Deus. Que Deus fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. Porque santidade não é uma coisa que a gente consegue sozinhos, sem Deus. Santidade não é igual salvação. Salvação você consegue, aliás, Deus faz sozinho. Você não fez nada para ser salvo. Eu não fiz nada para ser salvo. Salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. Tudo foi com Deus, do começo até o final, quando nós seremos glorificados. Porém, santidade não. Santidade exige o nosso esforço. Mas só o nosso esforço não é suficiente. É preciso Deus na história. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo. Somente controlados pelo Espírito Santo, nós podemos ser santos. O que é encher-se do Espírito? Primeiro é esvaziar-se de si mesmo, dos seus próprios pecados. Se você tem um copo cheio de água suja, não adianta colocar água limpa. Esvazia primeiro a água suja e depois coloca a água limpa. Eu encho-me do Espírito Santo quando eu confesso os meus pecados a Jesus. E eu peço humildemente que o Espírito Santo controle a minha vida e me ajude a viver em santidade. Por que eu tenho que viver em santidade? Porque um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, eu não quero me apresentar diante dele sujo. Eu quero me apresentar diante dele em santidade. Pois ele é santo. Ele é santo. E por ele, para a glória dele, eu devo mortificar a minha carne e buscar viver em santidade de vida, de forma irrepreensível, para que quando Jesus voltar, ele possa se alegrar da minha vida. Ele possa perceber que a minha vida é uma dessas vidas que alegram. Amém? Vidas que alegram, são fortalecidas em santidade, permanecem firmes no Senhor, desejam comunhão e uma vida em comunidade e preocupam-se com a fé dos seus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez. O meu desejo, amados irmãos, é que a minha vida e a sua vida sejam vidas que alegram aqueles que estão perto de nós e que alegram o Deus que nos deu vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra. Nos ajude a viver de tal forma que a nossa maneira de viver alegre o Teu coração. Não somente alegre o Teu coração, mas alegre também as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ser motivo de celebração para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a não vivermos essa vida egoísta e egocêntrica, a não sucumbirmos ao individualismo do nosso tempo, mas a nos preocuparmos com a fé do outro e a buscarmos, assim, a presença do outro, desejarmos a comunhão e a vida em comunidade. Ajuda-nos, ó Deus eterno, em nome de Jesus, a permanecermos firmes no Senhor e pelo Espírito Santo,
nos apresentarmos diante de Ti, quando da volta de Jesus, irrepreensíveis em santidade, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoe essa igreja, continua abençoando o Teu povo presente aqui, nos dá uma semana de paz na Tua presença, livra-nos de todo o mal, que a graça de Jesus, Teu Filho, que o Teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Eu convido você a baixar sua cabeça agora e a fazer mais uma oração. Agora, agradecendo a Deus, porque nessa noite Ele nos deu o privilégio de adorarmos o nome dEle. E agradecendo a Deus pelo que vimos e ouvimos aqui, pelo que aprendemos de Sua palavra. Enquanto você ora, eu estarei indo à porta, porque eu quero cumprimentar cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, os líderes da igreja fiquem aqui nesses bancos da frente, por favor. Não vou embora ainda.